Atenção! A história que se segue é uma experiência real. Os nomes de pessoas e lugares são fictícios para evitar a identificação. Assista, se inscreva no canal, deixe um like, um comentário e partilhe para que mais pessoas possam ser advertidas. Lembre-se, quem vê o perigo e não adverte o seu próximo é cúmplice da maldade. Sou de um país africano de língua inglesa. Na altura em que aconteceu a história que vou contar, o meu país estava em guerra. Foi então que eu decidi me refugiar no país vizinho. Deixei para trás a minha família, ou o que restava dela, os meus estudos, a minha casa, tudo, praticamente tudo que eu tinha. Cheguei no país vizinho com nada além da minha própria vida. Eu passei muitas dificuldades porque eu não conhecia ninguém. Era a primeira vez que eu vinha, na verdade, para este país. E foi nas minhas andanças em busca de meios para sobreviver que fiz algumas amizades. Conheci várias pessoas nos lugares onde eu ia pedir emprego, na vizinhança. E dentre essas pessoas que eu conheci, acabei por ficar muito próxima de algumas delas. E uma dessas pessoas é a minha amiga Irina. Eu conheci a Irina quando eu não tinha nada e passava fome. Algumas vezes até nem lugar para dormir eu tinha. A Irina me ajudou muito, muito mesmo durante esse período. Ela dividia o que ela tinha comigo. Mesmo não me conhecendo, ela apenas se comoveu com a história. Como eu dizia, a Irina dividia a comida dela comigo. Algumas roupas, algumas coisas pessoais, ela dava para mim. Eu não relaxei durante esse tempo. Eu ia atrás, batia portas de lojas, de restaurantes, mas nada. Até que um dia eu comecei a pedir a Irina que eu me perguntava onde que ela trabalhava, o que ela fazia. Perguntei se ela não podia conversar com os chefes dela para ver se me contratavam, nem que fosse para fazer limpeza. Fui insistindo, até o dia que ela me disse: está bem, eu vou te levar onde eu trabalho. Nesse dia, no final da tarde, nos preparamos e fui com ela. A Irina me levou, na verdade, numa rua e me disse: é aqui que eu trabalho. Eu trabalho vendendo meu corpo. Eu sou prostituta. No momento, fiquei meio em choque, mas depois entendi que a vida está difícil para todos e cada um procura sobreviver da sua forma. E ela me disse que eu poderia passar a trabalhar com ela, que ela ia me mostrar, me ensinar como se faz, ia me dar, na verdade, os primeiros passos para depois eu me virar sozinha. Nesse momento eu entendi que se eu negasse, a Irina provavelmente não voltaria a me ajudar, porque se ela aceitou abrir o seu coração, me mostrar uma das páginas da sua vida que não é algo de que ela se orgulhava, era uma forma de me dizer que a partir de agora eu deveria aprender a me virar sozinha. Confesso que eu parei, pensei na minha família, pensei na educação que os meus pais me deram, pensei no que as pessoas que me conheciam poderiam pensar de mim, porque na verdade eu sempre fui uma menina de bom caráter, sempre fui uma menina reta. Mas por outro lado eu pensei nas dificuldades que eu passava, nas noites, às vezes que eu passava sem poder comer alguma coisa. E pensei comigo mesma: ok, é o que eu tenho agora, eu vou fazer isso por um tempo, apenas o tempo de juntar algum dinheiro para depois poder investir em
em um comércio, sei lá, vender comida, roupa, o que fosse. Aí é que eu estava a me enganar, porque quem entra nesse mundo, muitas das vezes tem muita dificuldade para sair. Não tendo mais outra opção, acabei por me juntar à Irina. Ela me apresentou as outras meninas que trabalhavam com ela. Passei a frequentar os mesmos lugares onde elas iam. No início foi difícil, porque eu me sentia suja, eu chorava no final da jornada de trabalho, mas com o tempo eu fui me acostumando e coloquei na minha cabeça que essa era a minha vida, da agora em diante. O tempo foi passando, eu fazia meus programas diariamente, conhecia pessoas novas todos os dias. E até que chegou um dia que eu estava lá na noite à espera, fiz 2, 3 programas e fiquei lá à espera que aparecesse mais alguém, só que não vinha mais ninguém e eu já estava com sono. Foi então que eu decidi dormir. Eram por aí 22 horas. Dormi, despertei quando já era meia-noite e decidi voltar para o ponto à espera que viesse mais alguém. Nessa noite eu estava sozinha. As outras meninas, já não me lembro onde elas, por que elas já não estavam presentes, eu estava sozinha. Eu lá de pé, à espera, vejo um homem a vir na minha direção. Um homem com uma mochila nas costas. Uma mochila que parecia estar cheia pelo volume. O homem chegou, cumprimentou, perguntou qual era o preço do programa que eu fazia, dei os preços. Ele negociou, chegamos a um consenso e decidimos ir para o quarto. Daí fomos, levei ele no quarto onde eu fazia o meu trabalho. Posto lá, começamos, uns toques daqui, dali, tirei a roupa, ele também tirou a roupa. De repente, o telefone dele toca. Quando o telefone toca, ele vai atender. Começou a falar em inglês. Ele não sabia que eu entendia inglês. Começou a falar e a pessoa e eu fiquei a prestar atenção à conversa do homem. Por quê? Porque uma das recomendações que a Irina e as outras meninas haviam me dado é que, trabalhando nesse mundo à noite, é capaz de encontrar todo tipo de pessoas. Bandidos, pessoas do bem, pessoas do mal. Por isso que era obrigatório, era importante se manter sempre em alerta, prestar atenção a tudo que acontecia ao redor, porque eram muitas histórias não muito boas que eu via das experiências das outras meninas com quem eu trabalhava. Fiquei a prestar atenção à conversa. A pessoa com quem o homem falava parecia estar muito aborrecida, muito chateada. O meu cliente lhe dizia: olha, hoje eu não vou poder entregar tudo que foi combinado porque não encontrei as meninas nos pontos de costumes. Não vi ninguém, procurei por elas, não vieram, então não vou poder cumprir com o combinado. E o homem do outro lado estava muito chateado. E ele gritava: não é isso que nós combinamos, eu já estou à espera desse fornecimento, você não pode me deixar na mão, eu tenho compromissos com pessoas e tudo mais. E o meu cliente tentava de todas as formas lhe acalmar, lhe dizendo: não, vou procurar mais, não se preocupa, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Até que ele conseguiu mais ou menos acalmar a outra pessoa do outro lado e desligou o telefone. Foi então que eu achei a conversa muito estranha. E curiosa que eu sou, decidi perguntar ao homem se estava tudo bem, do que se tratava. E falei com ele em inglês. Foi aí que ele se espantou. Ele ficou tipo: você fala inglês? Como é que você aprendeu? De onde é que você é? Porque na verdade eu tinha um sotaque meio diferente das pessoas do país. Foi aí que decidi lhe contar um pouquinho
da minha história. Eu lhe disse que eu era do país vizinho e que estava nesse país, por questões por causa da guerra. O senhor, o meu cliente, ficou vou dizer, feliz. Ele ficou feliz. Afinal, és a minha conterrânea, tudo mais. E ele se comoveu com a história que eu havia lhe contado. Ele era do meu país, mas já fazia muito tempo que havia saído do país e vivia no lugar onde estávamos. E aí é que o senhor me pergunta: posso confiar em ti? Eu respondi sim, porque na verdade eu também fiquei feliz por conhecer alguém do meu país. Já fazia tanto tempo que eu não tinha muito contato com o meu povo. Foi aí que ele me disse: olha, eu vou te ajudar, eu vou mudar a tua vida. De hoje em diante, a tua vida vai dar uma volta que você não imaginava. E eu fiquei curiosa, perguntei como é que ele haveria de fazer isso. Foi aí que ele decide me contar o motivo daquela conversa. Ele pegou a mochila que ele trazia, abriu ela à minha frente e a mochila estava cheia de dinheiro. Dinheiro até não poder mais, era uma quantia de dinheiro que eu nunca havia visto com meus olhos na minha vida. Eu me assustei porque eu pensei logo em negócios obscuros, pensei que ele, sei lá, fazia tráfico, alguma coisa. Aí ele me acalmou e ele me disse: olha, é o seguinte, primeiro ele me perguntou: com quantos homens já estiveste esta noite? E eu disse: com 3. Foi então que ele me disse: e você tem contigo os preservativos que usaram? Eu achei meio estranho. Eu perguntei por quê. Foi aí que ele me disse que eu compro esses preservativos vou dizer, o equivalente a $50 cada um. Aí a conversa estava a se tornar cada vez mais estranha. Eu disse: como assim compras a cada $50? Foi aí que ele me explicou que o negócio que ele tem com as outras meninas, algumas delas na verdade, é que ele compra delas os preservativos que elas usam com seus clientes para poder reaproveitar o esperma. Aí eu ficava cada vez mais curiosa. Eu perguntei: e o que é que você faz com esses preservativos? Foi aí que ele me disse que eu revendo eles ao dobro do preço a um senhor que é ritualista e que esse senhor, por sua vez, usa esses preservativos, reaproveita o líquido nos seus rituais. Dizia ele que é um senhor famoso, muito conhecido por essas práticas, que muita gente famosa, pessoas lá grandes da alta sociedade vão procurar os seus serviços. Aí eu não sabia o que ele dizer. E ele continuou a me explicar que... na verdade eu perguntei, mas que tipo de rituais se tratava? Ele disse que vão lá pessoas que buscam riquezas, sorte, saúde. Então ele tira essas coisas, lá só ele sabe como, a partir do líquido dos homens. Então, na verdade ele fazia uma espécie de transferência da saúde, da sorte, da pessoa, do dono do esperma, para o cliente dele, que os clientes que iam procurar os serviços dele. Olha, era algo que eu nunca havia ouvido na minha vida. E eu fiquei pasma quando ele estava me contando tudo isso. E ele ainda acrescentou me dizendo que, por você ser a minha conterrânea, eu vou te dar um segredo que eu não dei para as outras meninas. Quando você for me vender esses preservativos, amarre e, antes de tudo, limpe, sempre lave o preservativo por dentro e por fora, depois de amarrar, sem contaminar o líquido, claro.
Dessa forma, você vai estar a limpar os teus fluidos. Você não vai vender, porque as outras meninas, na verdade, o que elas faziam era o quê? Vendiam o líquido sêmen e como ia lá misturado junto no preservativo os fluidos dela, acabava por lhes afetar também os rituais que o dito senhor, fazia de retirada da sorte, da fertilidade, da saúde, acabava por lhes afetar também. Mas ele decidiu me contar essa parte, esse truque, para eu não ser afetada pelos rituais do Senhor. Eu parei, pensei, aí é que comecei a encontrar resposta a algumas das perguntas que eu tinha na minha cabeça. Porque ele me falou de uma das meninas com quem ele fazia esse negócio. E era uma menina que já tinha tudo. Ela havia conseguido a casa dela, ela tinha um carro, tinha os seus negócios, tinha as coisinhas dela. E eu sempre me perguntava por que ela continuava na rua. Por que ela continuava a se submeter a isso, se ela já havia conseguido construir um patrimônio. Foi aí que eu entendi que, na verdade, ela continuava nisso apenas pelo negócio que ela tinha com o Senhor. Porque uma pessoa que já conseguiu tudo, o necessário para poder sobreviver e criar negócio e multiplicar, não fazia sentido continuar a se submeter a essa vida sofrida. E o Senhor tentava me convencer. Não, faça isso, tu vais ver, a tua vida vai melhorar, dependendo de quantos preservativos tu conseguires me vender por noite, tu vais conseguir realizar os teus sonhos, quem sabe, sair dessa vida, procurar uma vida melhor e tudo mais. Olha, eu vos confesso que parei por um segundo, analisei a proposta, pensei, porque ele me dizia que essas pessoas, esses homens que vos procuram, eles já sabem de antemão quais são os riscos a que se submetem, além das doenças que podem ser transmitidas. Eles são pessoas adultas, responsáveis, e se eles tomam essas decisões é porque eles preferem abraçar o risco. Então você não tem que ter peso de consciência, que isso não tem nada a ver contigo e isso não vai te afetar em nada, pelo contrário. Eu parei, analisei, pensei no sofrimento que eu passava, pensei em tudo que eu poderia conseguir aceitando esse negócio. Confesso que por um pouco o meu coração me dizia: aceita, aceita, aceita que a tua vida vai melhorar. Mas por outro lado também eu pensava: eu tenho irmãos, eu tenho tios, tenho amigos que provavelmente se metem nessa vida de procurar prostitutas para se satisfazer. E se fosse com eles, como é que eu me sentiria? Aí eu ganhei coragem, levantei, abri a minha porta e mandei embora ao Senhor. Eu disse a ele: vai e nunca mais volte a me procurar. Porque já não bastava eu ter que me submeter a essa vida que eu escolhi. Já não bastava isso. Se eu aceitasse esse negócio, estaria a piorar ainda a minha vida, estaria a me afundar ainda mais, porque já estaria aí mexer com coisas de feitiçaria, com coisas de prejudicar a vida de outros seres humanos que não me fizeram nada. Mandei embora o Senhor e nessa mesma noite eu parei e refleti seriamente sobre os caminhos que eu estava a seguir na minha vida. E nessa noite eu disse a mim mesma: não, chega. Não quero mais seguir com esse tipo de vida. Eu vou pegar o pouco que eu já consegui acumular. Vou dar um outro rumo à minha vida. O que eu não contei é que, infelizmente, ao longo dessa caminhada, eu acabei por contrair o HIV. Infelizmente. Teve uma vez que, como eu disse, essa vida da noite tem muitos perigos. Podemos cruzar o caminho de pessoas não muito boas. E foi nessa que uma vez eu fui atacada por um grupo de homens que me levaram à força. E nessa, depois de um tempo, eu descobri que eu era portadora do HIV.
mas não havia outra solução. Eu tinha que continuar a minha vida. Mas, graças a Deus, eu digo que eu não contaminei mais ninguém, porque eu sempre tomei as providências para evitar a contaminação. Eu sempre insisti, obriguei ao uso do preservativo. Eu não poderia parar, porque eu não tinha mais onde tirar o meu pão, mas fiz o que estava ao meu alcance para evitar que outras pessoas fossem contaminadas. E esse é o castigo a cruz que eu carrego até hoje, de viver com HIV. Mas, por outro lado, eu sou grata por até hoje estar em vida. Eu sou grata por ter tido a coragem de sair dessa vida. Por isso é que eu aconselho. Eu pude negar, eu pude não aceitar a oferta do Senhor, mas com certeza outras mulheres aceitariam. Com certeza ele continuaria a recrutar pessoas para fazer esse serviço. E essas pessoas, esses preservativos que eram entregues, com certeza que a vida das pessoas, desses homens, mudaria para pior. Então, o meu apelo é esse: vamos evitar ao máximo nos meter em caminhos que não têm lucro nenhum. Por um prazer de 5 minutos, não vamos prejudicar as nossas vidas. Porque isso vai depois levar consequências para nossas famílias, para os nossos filhos. E são pessoas inocentes à nossa volta que vão acabar por sofrer. Então, é isso. Vamos refletir um pouquinho mais. Vamos alertar mais as pessoas à nossa volta. E não vamos tomar decisões que podem prejudicar as pessoas inocentes.